Então, nossa aula de hoje é sobre função composta, né? Continuando o assunto funções. Então, olha só, vamos imaginar a seguinte situação, né? Nós temos aqui três conjuntos, certo? Conjunto A, B, C. Temos duas funções, a função f, que vai do conjunto A para o conjunto B, e a função g, que vai do conjunto B para o conjunto C. Ok? Aqui temos o x, a função f, né, aplicada em x da f de x, e a função g vai ficar g da f de x. Então, o que é função composta ou é composição entre funções? Eu posso ter duas ou até mais funções. A ideia é, eu quero criar um atalho, certo? Quero criar um atalho que pegue esse valor e vai direto para esse, sem passar pela função aqui, sem fazer x, f de x e depois g da f de x. Esse atalho, aqui eu tenho que aplicar duas fórmulas, ó, a fórmula da f e depois a fórmula da g. Esse atalho seria uma única fórmula. Esse atalho é a nossa função composta, tá? É a g da f de x, que a gente vai representar por g bola f aplicada em x. Esse símbolo aqui é para a função composta, quando você realiza a composição entre funções. E eu poderia ter mais funções aí, né? Vou fazendo a composição, vou compondo elas. Qual que é a ideia? Né? Eu pegar o resultado de uma aplicar dentro da outra. Isso quando eu penso valor por valor, mas eu posso montar uma fórmula. Essa fórmula, eu na verdade pego a fórmula da f e insiro dentro da fórmula da g. Eu componho as funções, aí eu crio uma função composta. Eu crio uma fórmula única que pega todos os valores desse conjunto e leva diretamente para o último conjunto. Então, olha só, símbolo aqui, g bola f aplicada no valor x. Isso é a g composta com a f, certo? Isso significa que eu tô pegando a função g e dentro da função g eu tô colocando a fórmula da f, eu tô compondo duas funções, tá? Isso daqui é g bola f, aplicado no valor x. Algumas restrições aqui, vamos lá. Quais são elas? Primeiro, a função f tem que ser sobrejetora. Não pode sobrar valor aqui, porque senão não tem como fazer a continuação, certo? Então, ela tem que ser sobrejetora. Outra coisa importante é a imagem da função f, vamos anotar aqui, a imagem da função f tem que ser igual ao domínio da função g, tá? Porque pensa, se a imagem não for igual ao domínio, vai ter algum valor aqui, digamos que seja a imagem de f, né? Que um valor daqui foi levado para cá. Mas, digamos que ele fique fora do domínio da função g, aí também não vai aplicar, certo? Vai sobrar esse valor. E daí, quando você olha para a função g, esse é o domínio, esse é o contradomínio. Não pode sobrar valor sem correspondência, senão não é função, certo? Então, a imagem da f, todos os valores aqui que são resultados da função f, deve coincidir com o domínio da g. Tem que dar para eu continuar aqui, ó, aplicando a função g, ok? E a f tem que ser sobrejetora, não pode sobrar valor aqui, senão não tem como aplicar a função g, certo? Ok? Senão não dá para fazer a composição aí, beleza? E agora a gente vai ver como a gente determina a sentença dessa função composta. Vamos fazer um exemplo, então, para descobrir a sentença da composta. Como é essa fórmula composta?
Então, olha só, vamos pegar como exemplo. Função f. Função g. Ok? Então, eu quero fazer as seguintes composições aqui. Vamos lá. Quero fazer f bola g, g bola f, e vamos fazer f bola f, para ver como que funciona também, tá? Então, vamos lá. O que é f bola g? Eu vou aplicar a função f e dentro da f a função g. É na ordem que tá aparecendo aqui. O que é g bola f? Vou aplicar a função g e dentro da g a função f. Lembre, o que está dentro do parênteses é o que a gente faz primeiro. Então, se aqui a f está dentro do parênteses, aqui eu apliquei a função f e depois a g. Se aqui a g está dentro do parênteses, eu fiz a função g depois a f, tá? E aqui é f com f. Então, como que a gente vai fazer? Olha só, você vai pegar a fórmula da função f, que é x ao quadrado, e tudo que está dentro, olha lá, lembra de função. O que está dentro do parênteses é o que a gente troca no lugar do x. Só que aqui tem uma função g dentro do parênteses. Quer dizer que eu vou trocar esse x pela função g. E quem é a função g? A função g é 2x menos 1. Então, eu vou trocar o x da função f pela fórmula da função g. Coloque em um parênteses porque são dois termos aqui. Aí, você pode fazer produto notável. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. Vai ficar 4x quadrado menos 4x mais 1. Essa é a fórmula da composta f bola g. Ok? Aqui é o contrário, é a g e dentro da g a função f. Vou pegar a função g, que é essa daqui, e qual é a ideia? Vou substituir o x da função g. Vou substituir por quem? Normalmente é um número que tem aqui dentro e você troca o x por um número. Mas agora, gente, eu estou fazendo a composição de funções. Eu vou substituir por outra função que também está em função de x, que é a função x quadrado. Essa é a ideia. Ok? Aqui, f composta com a f. Vou pegar a fórmula da função f, vou substituir o x pela fórmula da função f novamente. Não esqueçam de colocar um parênteses, vai ficar x à quarta. Então, é assim que a gente obtém a sentença da composição entre funções, a sentença da função composta. Ok? Vou passar agora um exemplo que tem número. Olha só, vou fazer o seguinte. G composta com a G no ponto X. Vamos traduzir isso daí. Eu vou fazer a composição da função G 3 vezes. Vou fazer assim, ó. Vou pegar a função G, dentro dela vou fazer a G e dentro da G eu vou fazer a G de novo. Isso que eu quero fazer. Beleza? Olha só que agora eu vou atribuir um valor aqui para o x. Eu quero calcular essa composição para o valor 3. Tá? Para 3. Quando você tem um valor numérico, você tem duas opções. Você pode montar a sentença da composta e, por último, substituir o x, ou você pode ir substituindo gradativamente. Olha só. Primeiro, eu vou calcular sempre o que está aqui dentro do parênteses. G calculado no ponto 3. Substituir o x por 3, vai dar quanto aqui, ó? 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. Então, vai ficar assim, ó, G, e aqui, ó, o resultado da função G no ponto 3 é 5. Agora, eu vou calcular a função G para x igual a 5, fazer essa daqui. Então, olha lá, pega a função g e troca o x por 5.
2 vezes 5, 10. 10 menos 1, 9. Então, vai ficar G calculado no ponto 9. E para finalizar, troco o x por 9. 2 vezes 9, 18, menos 1, 17. Então, quando o x é numérico, né, ele dá um valor para o x, ele dá um número, você pode ir fazendo gradativamente. Faz primeiro a que está dentro, depois a próxima, e assim vai. Ou você pode compor as fórmulas. Vamos fazer a composição também. Olha lá, fazendo a composição. Então, vou fazer 3 vezes a função g. O que eu faço? Vamos começar aqui. Eu tenho a função g da função g da função g de x. Tá? Eu vou pegar a função g. Deixa eu deixar um espaço aqui, ó. Vou substituir o x da função g pela função g. Vou fazer de outra cor aqui. Tô compondo duas funções g. Só que são 3 funções g, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar esse x de novo pela função g. Não esquece do parênteses. Certo, gente? Então, eu peguei essa função, no lugar do x, coloquei de novo a fórmula da função g, e no lugar do x, coloquei novamente, eu compus 3 vezes a função g. E agora a gente faz o cálculo de tudo isso. Como que vai ficar? Então, vai ficar assim, 2 vezes 4x menos 2, menos 1, e aquele menos 1 também. Aqui, dá para juntar aqui, dá menos 3, né? Vou continuar assim. Continuando, ó, vai ficar 2 vezes 4x menos 3, menos 1. Distribui 8x menos 6 menos 1. 8x menos 7, ok? E agora, a gente tem a fórmula da composta. A gente tem que g composta com a g para um x qualquer é essa fórmula. Sentença da composição aqui. E eu quero calcular, olha lá o exemplo, no ponto 3. Então, eu quero pegar essa função ali, certo? E calcular g aplicada no ponto 3. Só pegar essa fórmula e trocar o x por 3. 8 vezes 3 menos 7. 24 menos 7, olha lá, 17, a mesma coisa. Então, quando você tem um valor numérico, você pode ir substituindo de dentro para fora, certo? Ou pode encontrar a fórmula, a sentença da composição e substituir. Vamos entender o que significa isso? Deixa eu apagar aqui embaixo. Vamos entender aqui por diagrama o que está dizendo tudo isso. Olha só, você tem lá 3 conjuntos, certo? Você quer aplicar a função g, mais um conjunto, perdão. E a função g. Você tem 3 vezes a função g, ok? Quando eu fiz aquela composição por partes, o que eu fiz? O que eu observei? Eu peguei o ponto 3, apliquei uma vez a função g. Depois vocês voltam o vídeo para dar uma olhadinha. Deu 5. Apliquei de novo a função g. Deu 9. Apliquei de novo a função g. Deu 17. Foi isso que eu fiz passo a passo. Quando eu tenho a sentença da composta, eu vou direto daqui para cá. Ó, eu achei essa fórmula, que é a sentença da composta. A hora que eu troquei o 3 no lugar do x, eu fui direto para o resultado final. Essa é a ideia da composição de funções. Como que isso vem sendo cobrado, gente, em vestibulares e tudo mais? Em situações problemas, tá? Posso dar lá uma fórmula do lucro que depende do custo, aí dou outra fórmula para o custo e peço para você fazer a composição das funções, deixar o lucro só em função do custo, certo? Ou tem um problema que é assim, houve um vazamento de óleo, né? E a mancha está crescendo lá na água, no rio, certo? Aí ele te dá uma fórmula em relação ao crescimento da mancha, né? Digamos que a mancha é uma circunferência, ele te dá lá a área da circunferência que depende do raio,
e te dá uma fórmula que você obtém o raio com o passar do tempo. Quanto mais tempo passa, mais o raio da mancha vai crescendo. Quanto mais o raio da mancha cresce, maior é a área da mancha, da circunferência. Então ele dá uma fórmula lá para a área, que depende do raio, e dá uma fórmula do raio que depende do tempo. E ele pede para você montar a fórmula da área da mancha em função do tempo, tá? Aí você tem que pegar aquela fórmula do raio e substituir lá no R da fórmula da área. É um exemplo. Então, assim, ele geralmente dá situações de função composta, de composição de funções em situações aplicadas, tá? Em situação problema. Ele dá fórmulas diferentes e pede para você compor essas funções, ok? E com isso, a gente finaliza aí função composta, né? Uma aula bem breve para entender o que é e como faz, como obtém.